Nesse vídeo eu vou te falar todo o processo e como eu consegui ter um glow up pós-maternidade. Então, desde que eu engravidei da primeira vez, gente, junto com a gravidez veio uma baixa autoestima num nível inexplicável. Isso tem alguns porquês, por exemplo, eu engravidei com 17 anos, então foi um processo bem complicado psicologicamente falando. Eu já até trouxe um vídeo aqui contando pra vocês toda essa minha experiência, mas no caso, esse vídeo não é o foco sobre isso. Então assim, desde o momento que eu estava grávida até o meu pós-parto, né, no puerpério, minha autoestima realmente foi uma questão. E o meu puerpério demorou muito tempo, porque falam que demora 45 dias, né? Não sei pra quem que demora 45 dias, tá? Porque realmente é um processo muito mais longo. A minha primeira filha nasceu em 2021 e a minha segunda nasceu em 2023. Então foi um período curto em que eu tive a minha segunda gravidez. Ou seja, juntou a segunda gravidez junto com o meu primeiro puerpério, logo embalei no segundo puerpério, então foi uma confusão. Mas eu vou falar aqui pra vocês a partir do momento da minha segunda filha, ou seja, do meu segundo puerpério. Porque foi aí que realmente começou esse processo de querer melhorar e ter esse glow up pro momento que eu estou agora. Desde que a minha segunda filha nasceu, eu tive realmente uma perca de identidade. Eu já não me reconhecia mais nas minhas roupas, já não sabia mais o que eu gostava, não sabia o que eu gostava de fazer, além de ser mãe. Eu só me via como mãe, então eu me esqueci como mulher. Eu não conseguia me olhar no espelho e me achar bonita. Ter esses momentos realmente femininos, assim, que você se olha, você se gosta, porque eu só conseguia pensar em ser mãe. Ou seja, eu me esqueci completamente, já não ligava mais pra autocuidado. E eu super entendo esse processo, porque realmente depois da maternidade a gente muda muito. Mas eu cometi uma coisa que eu não indico pra vocês, que foi me esquecer completamente. Realmente acredito que existe meios da gente conseguir manter viva essa parte nossa, mulher, feminina, enquanto a gente tá passando pelo puerpério, mas não foi o meu caso. Eu realmente, assim, me deixei completamente de lado pra viver intensamente a maternidade, intensamente ser mãe, e só mãe. Eu não me culpo por isso, jamais. Eu entendo que tudo são fases, e foi como eu vivi aquela fase. Tudo bem, foi um processo bem doloroso depois de eu conseguir me reencontrar, mas foi como aconteceu, não tem como voltar no passado, e agora a vida é seguir adiante. Então vamos falar do futuro. Então a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu decidi realmente viver esse processo de me reencontrar como mulher, foi entender que tudo são fases. Eu tenho uma coisa na minha personalidade que é de querer abraçar o mundo. Eu quero fazer 1000 coisas no mesmo dia, 1000 coisas na mesma hora. E não tem como, nós somos humanos, então é humanamente impossível você querer abraçar o mundo a qualquer momento. Tem que ser feito uma coisa de cada vez e respeitar as fases que a gente vive. Tanto que eu sempre falo nas outras redes pra vocês que eu comecei a viver um dia de cada vez, porque se a gente for pensar assim ao todo, a gente fica maluca. Eu comecei a ter pequenas atitudes e fazer pequenas decisões todos os dias. Por exemplo, voltei a fazer minha unha toda semana. Tudo bem, é fazer a unha um dia na semana, mas já muda completamente a minha cabeça, sabe? É muito bom eu ir no salão, ter esse meu momento de fazer a minha unha, nem que seja 1 hora, mas quando a gente tá no puerpério, a gente vive as coisas muito intensas. Então ter esses pequenos cuidados no dia a dia faz total diferença. Então, por exemplo, voltar a fazer a unha, voltar a ter um momentinho de autocuidado no banheiro, nem que seja 10, 15, 20 minutos, passar um hidratante, ter esse momento feminino mesmo que faz muito bem pra gente. Uma das coisas principais pra mim que me pegava muito era o meu estilo de roupa. Eu já não me encontrava mais no estilo que eu tinha no meu guarda-roupa. Só que como que você busca por uma coisa que você nem sabe o que você tá buscando? Sabe? Como que você procura uma coisa que você não sabe nem por onde começar? E beleza, aquelas roupas que eu tinha no meu guarda-roupa já não faziam mais sentido com a mulher que eu era, com a fase que eu tava vivendo. Mas como que eu ia saber o que eu gostava se eu não sabia nem por onde começar? Foi aí que eu comecei a experimentar várias roupas diferentes e tentar encontrar um estilo. E no final eu cheguei à conclusão de que eu não tenho um estilo próprio. Sim, depende do meu humor do dia. Eu gosto de roupas que eu me sinto bem. E assim eu consegui me encontrar muito mais do que tentar seguir um padrão ou seguir um estilo. Depende do dia, a roupa que eu quero usar, eu coloco. Se eu tô me sentindo bem, meu amor, é com ela que eu vou seguir mesmo. Esse processo das roupas demorou, hein? Porque eu errei muitos looks que vocês acabaram comigo lá nas outras redes sociais. Mas tudo bem, foi parte do processo e foi muito legal vocês acompanhando esse processo junto comigo. Hoje eu já me encontro super nas roupas, não é mais difícil eu montar uma roupa que eu goste, um look que eu gosto pra sair. Muito pelo contrário, agora eu sinto prazer em ter esse processo de escolher uma roupa, porque antes eu pegava qualquer roupa do armário porque eu não tava nem aí pro meu visual, sabe? Hoje eu vejo o quanto é importante você colocar uma roupa bonita, sabe? Principalmente pra você se sentir bem naquela roupa, pra você chegar em um ambiente, chegar em um lugar e estar bem vestida. Se sentir bem vestida, era isso que eu precisava em mim, sabe? Ter essa sensação de me enxergar bonita. Outro processo que eu comecei a viver e ainda estou nele
é a questão do meu corpo, do meu físico. Eu já não tava gostando mais do meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa muito magrinha, desde a adolescência, assim. E aí eu já não tava mais feliz com o meu corpo. Então eu decidi entrar num processo pra realmente mudar isso. Eu comecei a academia e eu comecei a seguir um plano alimentar do meu nutri maravilhoso, que é o meu marido. E assim, a alimentação com o treino fez total diferença na minha vida. Uma pela autoestima, que eu comecei a realmente gostar do meu corpo. Quando eu ia vendo a minha evolução, no caso ainda estou vendo a minha evolução, cada vez mais eu ia me sentindo mais bonita. E isso começou a me fazer muito bem. Tanto por essa parte estética mesmo, assim, vou ser super sincera com vocês, tanto pela parte mental. Porque quando eu treino, quando eu me alimento bem, eu me sinto muito mais ativa, muito mais disposta para fazer as minhas coisas. Então isso foi um glow up enorme na minha vida, porque eu comecei a ter disposição para fazer outras coisas além de ser mãe. Isso mudou completamente a minha rotina no dia a dia também. Então cuidar de mim, assim, do meu físico e da minha cabeça, que no caso o treino e a alimentação é uma coisa que me ajuda muito nisso, foi muito importante pra mim, pra eu voltar a me reencontrar e me reenxergar. Mais um processo desse glow up foi a parte de conhecimento e de estudos. Eu sou uma pessoa que eu tenho sede por desenvolvimento pessoal. Eu adoro buscar conhecimento, adoro estudar, adoro conhecer coisas novas. Uma coisa que eu realmente gosto, ainda mais falando sobre desenvolvimento pessoal. Então isso foi um processo muito importante também para eu ter esse glow up. Porque eu me desvinculei de ser 100% eu só mãe e comecei a buscar por outras coisas que me interessavam também. Conhecimentos que me faziam bem, ler livros, buscar por cursos, palestras, enfim, tudo que podia me agregar em conhecimento e desenvolvimento pessoal, eu ia atrás, tanto que até hoje eu sou assim. E acredito que isso vai ser uma coisa pra vida inteira, né? Uma coisa constante, dia após dia, que a gente tem que ir vivendo. Então, na maternidade, a gente realmente acaba se perdendo muito depois que a gente ganha os nossos filhos, ou até mesmo na gravidez. Mas é de extrema importância que a gente volte a olhar pra nós mesmas também, além de mãe. E isso é muito individual, é de mulher pra mulher. No meu caso, foi principalmente as minhas roupas, que eu já não me encontrava mais. Foi voltar a cuidar de mim, então mesmo usar um acessório, colocar um brinco, colocar um relógio. Esses pequenos detalhes no dia a dia já fazia diferença pra mim. E hoje eu consegui me reencontrar, me enxergar realmente como mulher e não só mãe 24 horas por dia. Coisas que eu gosto de fazer, eu amo trabalhar, eu amo estudar, então eu consegui me dedicar a essas coisas também. Uma coisa que eu fiz, e eu vou dar essa dica aqui pra vocês também, se vocês estão passando por esse processo. Fazer um plano de evolução pessoal. Isso foi incrível e eu fiz junto com a ajuda do ChatGPT. E aqui no meu plano tem 7 pilares. Eu vou ler pra vocês, caso vocês queiram adicionar nos de vocês também. 1. Autoconhecimento consistente. 2. Limites como forma de autocuidado. 3. Fortalecimento da voz interna. 4. Decisão baseada em clareza, não em medo. 5. Responsabilidade emocional. 6. Rituais pessoais de reconexão. E 7, aceitação das mudanças nas relações. E tudo isso tá ligado a lá no passado, quando eu engravidei com 17 anos. Porque eu dei um salto enorme e praticamente sem nem ver, dos 17 para os 23 anos. Que eu vivi tudo tão intensamente, tudo de uma forma tão rápida, que eu tive que amadurecer muito rápido. E acabei me deixando de lado nesse processo. E quando eu decidi me reconectar comigo mesma e voltar a me enxergar em outras facetas também, eu tive que entender que aquela menina de 17 anos já não sou eu hoje em dia. Os meus gostos mudaram, os meus planos, a minha forma de pensar e até a minha forma de enxergar o mundo. E tudo isso faz parte de uma evolução que eu coloco dentro desse glow up que eu tive. Porque hoje eu tô num estado em que eu me conheço. Eu sei quem eu sou além de mãe. E todo esse processo não foi fácil, porque muitas vezes eu não sabia nem por onde começar e eu falo nas coisas mais simples, assim. Até encontrar uma roupa que eu gostava, eu usava roupa e eu não me enxergava ali, sabe? Então foi um processo de muitas tentativas, de muitas mudanças, até hoje eu me conhecer. De verdade, é maravilhoso você saber quem você é, além de uma coisa só. Ainda hoje eu vivo esse processo, claro, eu acredito que vai ser pra vida inteira, né? Porque a gente tá em constante mudança. Eu compartilho isso com vocês lá nas outras redes também, então se você tem curiosidade em acompanhar mais do meu dia a dia, dos meus pensamentos, da minha rotina, da minha maternidade, você pode se inscrever aqui no canal e me seguir nas outras redes sociais também. Você também se viu diferente depois de se tornar mãe, saiba que você não está sozinha, tá? Porque a maioria das mulheres passam por isso. Mas que por alguns momentos a gente perca quem a gente é, como eu realmente me perdi naquela fase, e a gente se reconstrói. E a versão que aparece depois é muito mais real e muito mais verdadeira com quem a gente é hoje em dia. Conta aqui nos comentários se você sentiu alguma dessas mudanças que eu comentei aqui no vídeo, se você acabou se perdendo em algum momento como mulher depois que você se tornou mãe, e se você passou por esse glow up ou está passando. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui foi um relato muito pessoal e muito sincero, mas que eu acho bom compartilhar porque eu sei que tem outras mulheres que passam por essa situação também. Se inscrevam aqui no canal e me sigam nas outras redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!